A paz do Senhor, queridos, muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Pod Life, o seu podcast semanal favorito. Não preciso nem dizer que é uma honra, obrigado pela oportunidade de nós entrarmos aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. E hoje tem mais um convidado muito especial. Mas antes, tudo bem, Nick? Como é que você tá, irmão? Beleza, mano? Tranquilo? Graças a Deus. E aí, quais são as expectativas para hoje? Eu confesso que eu tô ansioso porque é uma pessoa muito especial pra mim. Eu conheci não faz muito tempo, mas já é uma pessoa que me conquistou, velho. Eu acho uma pessoa super gente boa, assim, um profeta de Deus, e vai ser muito especial. Glória a Deus. Nick, a gente tá com equipamento novo, tá vendo aí, né, estreando pessoal? hoje aqui. Tá vendo? O Pod Life tá crescendo. Só crescendo, pessoal. E graças a Deus nós temos um pastor que acredita, né, no nosso trabalho, acredita no projeto e está sempre nos apoiando, sempre nos estimulando a fazer sempre melhor. Então, glória a Deus, pastor Anderson, pela sua vida. Glória a Deus, pastora Tati, pela sua vida. E que Deus possa guardá-los sempre e sempre os faça prosperar nesta terra. Amém? É verdade. Nick, e aí? O que a Não galera precisa precisa fazer? mais, né? Pessoal, de lei, deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para quando a gente colocar um episódio novo no ar, você vai receber notificação. E o nosso Instagram também vai estar aparecendo bem embaixo aqui. E segue lá no nosso Instagram para não perder o nosso conteúdo. Fechou? Maravilha. E aí, Nick, quem é o nosso convidado de hoje? Pessoal, igual eu contei para vocês, é uma pessoa muito especial para mim. É um pastor, servo de Deus, que tem uns filhos maravilhosos, assim, umas crianças que eu sou apaixonado. Um mini pregador, né? É um que mini ele já pregador, tem, né? gente. Se você viu o filho mais novo dele, o Davi, é o profeta. Mas, pessoal, com vocês, o pastor Marcos. Viva! Glória a Deus! Aleluia. Amém. Pastor, brigadão por ter aceitado o nosso convite aí. Uma honra receber o senhor aqui. Brigadão de verdade. Eu é que me sinto privilegiado, honrado de poder estar aqui nessa tarde para poder contar um pouco da nossa história, dar um pouco do nosso testemunho. E sou muito grato a Deus por esta riquíssima oportunidade. Grato a Deus pela vida sua, Nicolas, Amém, pela obrigado. vida do Henrique. Sou muito grato a Deus por esse ministério. A The Life, aqui de Nova York, a de Newark, né, de New Jersey. E sem palavras, sabe? Sem palavras, é minha eterna gratidão a Deus por fazer parte desse ministério, por ser acolhido, por ser recebido com tanta honra. Aleluia. Muito obrigado. Meu Deus. Que Deus possa continuar abençoando vocês de uma forma poderosíssima. Amém, pastor. Amém. Muito obrigado. Aí o podcast já começou desse Já jeito, começou imagina o daquele que vem jeito. por aí, né? Aleluia. Pastor, eu confesso que é lindo ver a forma com que o Senhor se manifesta através da sua vida. Eu tive a oportunidade, né? Para vocês que não sabem, o pastor tá ali em Newark, na nossa igreja em New Jersey. E uma vez o Senhor subiu no altar e o Senhor começou a ministrar e eu vi claramente a presença de Deus na sua vida. E é lindo ver a forma com que isso se emociona, porque é nítido ver o tanto que o Espírito Santo está sensível dentro de ti. E isso é maravilhoso. Eu acho que falta muito hoje nas pessoas, principalmente no meio pastoral, é essa sensibilidade de fato com o Espírito Santo. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas entram no automático, né? Então, ela às vezes já prepara esboço para o mês inteiro, às vezes ela já tem aquele culto bem programático e muitas vezes não dá muita abertura para que o Espírito Santo se manifeste. E eu já vejo uma questão totalmente diferente no Senhor. Toda vez que o Senhor sobe ali naquele púlpito e o Senhor se emociona, é nítido ver a gratidão que o Senhor tem de Deus pela oportunidade de estar ali e o tanto que o Espírito Santo ele fala através da sua vida. Então, isso é muito bacana. Amém. Obrigado pelo homem de Deus que o Senhor é. Né? Eu pelo menos não o conheço tanto, né? Eu sou bebê nesse ministério ainda, mas a gente conhece a árvore pelos frutos, né? E eu quero dizer que o Senhor é uma árvore que tem muitos frutos. Amém. Além de um Aleluia. testemunho extremamente impactante, né? E para começar, primeiro, antes de tudo, quero que o senhor mande um abraço pra galera de Newark, que a gente ficou sabendo que a galera de Newark assiste a gente em peso, né? Todo mundo acompanha lá, eu fiquei super feliz, super feliz. O pessoal lá é tudo animado. Dá um abraço pra Eu eles, queria pastor. mandar um abraço
Assembleia de Deus Life de Newark, porque eles não perdem um Pod Life, eles Aleluia. estão ligados, né? E eles assistem e gostam do trabalho que vocês estão fazendo, né? Vocês são um referencial de Deus para essa cidade. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Pessoal, Então- um abração pra vocês também. Pessoal de Newark, continua É. assistindo a gente aí, compartilhando. E olha só, o pastor de vocês que tá aqui com a gente hoje. Ah, Que honra pra gente. Eles estão ali, com certeza vão assistir. Amém. Glória a Deus. E, pastor, quem é o pastor Marcos? De onde o senhor veio? Que lugar do Brasil que o senhor é? Quando aconteceu a questão de seu primeiro encontro com Cristo? Conta um pouquinho pra gente da sua história. Olha, na verdade, eu nasci numa cidade muito pequena, por nome de Maria Helena, o nome da cidade. Então, meus pais, com pouco tempo que eu nasci, eles se mudaram para um patrimônio menor ainda. Um patrimônio por nome de Carboneira. Talvez vocês nunca nem Que estado ouviram que falar. fica? Fica no estado do Paraná. Uau, Paraná. eu É. não conheço muito, não. Então, a minha juventude toda, a minha adolescência, né, foi toda ali em Carboneira. Praticamente eu fui para Carboneira ainda um bebê. E ali comecei os meus primeiros passos. E ali eu tive o privilégio de nascer num berço, assim, eles não eram cristãos, mas de uma classe financeira mais ou menos, né? Uhum. Uma classe média. Então, meu pai era dono de comércio, era dono de propriedades, e a gente tinha um comércio onde eu tomava conta, ainda com meus 13 para 15 anos. Vou chegar aonde o meu encontro com Deus foi, Fica sabe? à vontade. Aí eu tomava conta, porque era um mercado e era de secos e molhados. E o meu pai colocou eu para tomar conta na parte da bebida, para servir as pessoas, né? E meu irmão, teu irmão, por nome de Marcelo, era ele, minha mãe e meu pai tomava conta do mercado. Então eu comecei, eu trabalhava na parte da bebida. E aí eu comecei a muito jovem, muito novo, eu comecei a me envolver com álcool. Então eu comecei nas bebidas destiladas, doce. No trabalho mesmo? No trabalho, eu começava trabalhando, servindo as pessoas, e também comecei a beber, muito jovem. E aí eu, né, comecei a tomar, e aí minha mãe, meu pai já viu que estava se agravando. E aí logo também deu uma reviravolta, a gente perdeu muito dinheiro, e a gente começou a vir à falência. Então tudo começou a acontecer de uma forma que ninguém esperava. Então a minha mãe pediu para que eu fosse morar com uma tia minha na cidade de Pérola, no Paraná também. E quando eu cheguei lá, essa tia minha era como se fosse minha segunda mãe, né, que hoje dorme no Senhor, finada tia Geralda. Ela me arrumou um trabalho para que eu pudesse estar trabalhando em uma marcenaria. E nessa marcenaria eu comecei a trabalhar, e as pessoas que trabalhavam escondiam cigarro nos guarda-roupa, nos armários que eles estavam fabricando. Eu comecei a pegar o cigarro, fumar escondido deles. Aí colocava eu para passar cola, eu comecei a cheirar cola. Então eu mudei para Pérola, eu tinha na faixa de 15 para 16 anos de idade. Então eu já, com essa idade, eu já era um alcoólatra praticamente. Eu era viciado em cigarro e em cola. Meu Deus. E aí o tempo foi passando e eu comecei a estudar à noite. E por isso, né, porque eu trabalhava, então eu comecei a estudar à noite. E ali eu comecei estudando, e eu conheci uma pessoa naquela época. E ele falou assim, ó, vamos pular um muro da escola que eu tenho um negócio para apresentar, um negócio bom para você. Mas eu não sabia o que era. Aí a gente pulou o muro e aí ele me apresentou a maconha. Aí eu, né, comecei a fumar maconha. Aí eu fiquei dependente do álcool e da maconha. Com 17 anos de idade eu já era dependente da maconha e do álcool. Eu não queria saber de cola mais. Aí eu fui... Aí logo já desisti dos estudos. Parei de estudar. Aí meus pais vieram para Pérola morar junto, né? Vieram morar em Pérola. Aí eu não morei mais com a minha tia, eu fui morar com meus pais.
Aí eu comecei a dar muito trabalho para minha família. A gente percebe, pastor Marcos, que o senhor sempre foi exposto a muita influência, pelo que o senhor tá nos contando, né? Então o senhor vai ali trabalhar na marcenaria, e aí o seu instrumento de trabalho, que é a cola, de repente o senhor começa a cheirar cola, o senhor viu o cigarro ali. O o senhor se recorda? O que era? Era curiosidade de experimentar essas coisas? Eram pessoas que te induziam, diziam que isso era bom, que o senhor tinha que experimentar? Porque isso aconteceu na escola, né? O seu colega disse, não, vou te apresentar algo novo, foi a maconha, e o senhor foi. O senhor tinha muita curiosidade, o senhor se recorda disso? Olha, Henrique, na verdade é curiosidade, sabe? Porque os meus pais sempre me aconselharam, né? Sempre falavam o que que era certo, o que que era errado, o que que era o bom, o que que não era. Então foi por curiosidade mesmo. Aí eu, né, já tinha o problema com o álcool, que eu já tinha saído da minha cidade por causa do alcoolismo. E é bem verdade que a Bíblia diz que um abismo, ele chama Puxa outro. outro abismo, ele É. puxa outro abismo. Então, do álcool foi simplesmente mais um pulo, né? Para cheirar cola e logo após o cigarro, porque o cigarro e a cola estavam junto ali Sim. no ambiente de trabalho. Se tornou uma dependência. Se tornei a dependência. Uau! E quando surgiu Cristo, de fato, na sua vida? Olha, Cristo, na verdade, depois disso, a minha mãe ela era evangélica. E minha mãe sempre me convidava para ir para a igreja. Mas eu nunca dava ouvido, sabe? Ela falava, vamos para a igreja, e me convidava. E eu falava, eu acho que eu não preciso de Deus, né? Era meio arrogante, né? Então eu falei, não preciso. Aí foi aonde aconteceu que quando eles foram para a Pela, passou pouco tempo, não demos certo lá e nós mudamos para uma cidade maior, para Umuarama, no Paraná também. Aí meu pai começou a trabalhar com feira, né? Que ele sempre trabalhou na área do comércio, ele começou a trabalhar com feira, eu comecei a ajudar ele, então eu tinha muito acesso fácil ao dinheiro, entendeu? Uhum. Todos os dias ele montava a feira em algum lugar, então eu tinha acesso ao dinheiro, então aí eu tinha acesso às drogas, comprava com o meu dinheiro, a maconha, o álcool, e daí comecei a viver essa vida. Foi quando logo eu completei 18 anos de idade, aí eu me alistei no Exército Brasileiro. Eu fui servir o Exército em Guaíra, também no Paraná. Eu fiquei 1 ano servindo o Exército. E quando eu estou servindo o Exército, tinha um rapaz que era de Umuarama também, que era de uma classe executiva, né, boa. Uhum. Então os pais dele era funcionário do Banco do Brasil. Então nós tínhamos acesso à ABB, né, que é um clube. Uhum. Então Eu nesse conheço. clube a gente bebia muito. Bebia aí, né? Uma certa vez nós chegamos à noite, um rapaz do Exército pegou e falou assim, eu tenho um negócio aqui para vocês. Aí ele apresentou para nós a cocaína. Meu Deus. Entendeu? Uau! Aí eu peguei e comecei a cheirar cocaína. Só foi subindo o nível, né? Foi subindo no nível, só, né? Entre aspas, né? Subindo para cair, porque aí eu fiquei muito tempo usando cocaína. Aí quando passa 1 ano que eu tô no Exército, que eu saio, que eu retorno, que eu tô na minha cidade já, um rapaz, que era meu amigo na época, o Marquinho, tinha chegado um primo dele de São Paulo e tinha trazido o crack para ele. Meu Deus. Aí ele me leva, ele me chamou um dia na quebrada e falou, tem um negócio aqui que meu primo trouxe, essa você vai ver que essa é boa, essa você vai ver como é que é. E daí foi maldita hora. Foi. Porque o crack, de fato, ele gera a dependência. Ele é pior do que as demais, né? O crack aqui nos Estados Unidos ela é conhecida como a droga do capeta, né? Parece que ela tem um nome assim. Ela é você pagar para sentir medo. O crack você não se contenta em fumar só uma pedra. Eu cansei de gastar meu dinheiro todo com o crack. Uma vez eu vendi uma novilha, isso há 17, 18 anos atrás, em 2004. Eu vendi uma novilha e fui pra praia e eu fumei ela toda em 2 noites. Pra você ter uma ideia. Quase que hoje, vamos supor, naquela época eram R$800. Então foram 80 pedras de crack. Meu Deus. Entendeu? Então eu fui me envolvendo. Eu chegava a ficar 3 dias e 3 noites
fechada dentro de um quarto, trancado dentro de um quarto, fumando crack. Eu tomava conta de uma loja do meu irmão. Aí meu irmão abriu uma loja e colocou eu para tomar conta, né? E ele sabia. Depois ele falou para mim, eu sabia que você usava tudo, que você usava droga, mas eu não poderia mandar você embora, porque eu sabia que se eu mandasse você embora ia ser pior. Porque eu tinha crédito em todas as bocas. Todo mundo onde eu chegava falava, é o Marquinho do camelódromo. Pode vender para ele, que esse aí é só você passar lá amanhã que ele paga. Então todas as noites eu fumava 15, 18 pedras de crack. Meu Entendeu? Deus. Então eu fiquei nessa vida por 6 anos fumando crack. E daí a minha família já viu que cada vez ia se agravando cada vez mais. Aí acontece que meu irmão, a minha mãe, meu pai, eles nunca viraram as costas para mim. Isso é muito importante, entendeu? Então eles não viravam as costas, então eles sempre me ajudaram. Aí eles me internaram. Eu tive 3 internamentos psiquiátricos para largar do álcool e da droga. E dos 3, 2 eu consegui fugir. O outro eu tive que pedir para ele me tirar de lá, que eu não aguentava ficar lá. E tive mais 2 internamentos em casas evangélicas, onde eu fui numa também com uma semana. Eu não aguentei o vício do cigarro, porque eu falava assim, do álcool e da droga, uma hora eu vou parar. Mas o cigarro eu não vou conseguir parar nunca. Meu Deus. Eu era muito dependente. Eu fumava 2 carteiras de cigarro, 3 carteiras de cigarro por dia. Eu tinha uma Honda Bis e eu andava debaixo do banco da Honda Bis com 2 pacotes de cigarro. Não é um maço, é pacote com 10. Vem 10, 12, né? Vem 10 cada pacote. Eu andava com 2 pacotes. Eu comprava um pacote de cigarro mais barato, que era só para me fazer cinza. Eu carregava um cachimbo também para fumar o crack. Então eu usava a cinza do cigarro ruim para me fumar o crack e o cigarro bom para me fumar. Então eu fumava muito, eu falava, do cigarro eu não vou conseguir parar, sabe? Mas a Bíblia diz, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é só Deus para libertar. Então vocês sempre vão me ouvir dizendo que eu sempre serei muito grato a Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu tenho a convicção que se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje. Então, eu sou muito grato a Deus. Eu sou muito grato a Deus. Deus, Ele tem me surpreendido, ô Nicolas, a cada dia. Eu estava no fundo de um poço, que não tinha fundo, para vocês terem uma ideia da gravidade aonde eu me encontrava. Deus, Ele tira o homem do charque, do lamaçal do pecado. A Bíblia diz que Ele transporta o homem das trevas para a sua maravilhosa luz. E então obrigado. Eu sou muito grato a Deus, muito grato, muito grato. Pastor, naquela época, quando o senhor usava todas essas coisas assim, o senhor não tinha aquele sentimento, tipo, eu tô no lugar errado, eu não pertenço a esse lugar, não pertenço a estar fazendo esse tipo de coisas aqui? Você sentia algo assim? Sim, eu sentia que ali não era o meu lugar. Eu sentia que eu estava fazendo algo que é o que eu não queria fazer. Mas a Bíblia diz que o inimigo é sujo. Sim. Que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. Entendeu? Então eu via que era coisa do inimigo. Tanto é que quando eu deitava em minha cama, eu via vultos. Eu via como se o demônio ele grudasse na minha garganta e ele queria me matar, sufocado. Não saía voz nem nada. Eu falei com a minha mãe, que ela é uma evangélica, uma mulher. Pensa na mulher de Deus, é minha mãe. Aleluia. Talvez se ela voltar aqui um dia, que ela já veio 2 vezes aqui, ela disse que não aguenta vir mais, que ela tá de idade e tal. Fala que nada, a senhora vai vir ainda. Amém. Eu quero trazer ela aqui para vocês conhecerem. Sim. Já vai gravar um podcast com ela. A minha mãe, ela tem 1,5 metro. Ela é muito assim de tamanho, sabe? Mas ela é uma gigante na presença de Deus. Glória a Deus. Ela é uma mulher que ela ora 6, 8 horas por dia. Uau. Ela lê a Bíblia como
diária, assim, sabe? Ela vive para Deus. Então, através das orações dela, sabe? A minha mãe orou muito por mim. Ela orava quando eu chegava na minha casa, de madrugada, bêbado, drogado, ela estava orando no sofá. E desculpa. Fique à vontade, pastor. As lágrimas dela dava para ver o chão da sala molhado. Ela chorava a noite inteira por mim, em oração. E mesmo ela orando a noite inteira, quando eu chegava às vezes de manhã cedo, 8, 9 horas da manhã, bêbado e drogado, eu conseguiria ver o sorriso nos lábios dela e dizer: meu filho, você chegou. Você quer comer? Você quer que a mãe com um café? O amor dela, sabe? Constrange, Ela me constrange, é um amor que constrange, é o amor de mãe, sabe? Não virou as costas. Meu irmão, por tudo que eu fiz ele passar, vergonha, né? Assim, ele vive no meio da sociedade, das pessoas, mas que ele tem um poder aquisitivo bom, então as pessoas falavam: pô, mas seu irmão é um alcoólatra, um drogado, fica na rua. Eu bebia de cair na calçada. Entendeu? Meu pai tinha carro, assim, ele parava e jogava eu para dentro do carro e levava eu para casa, entendeu? Jogado, escravizado pelo inimigo, sabe? Então, foi essa minha vida. Aí foi passando o tempo. Depois que eu saí do último internamento, eu saí do Servim, em Londrina, e quando eu saí de lá, meu irmão tinha deixado um depósito, se precisasse, de 400 ou 500 reais. Eu não aguentei a vontade de fumar, eu comecei a fumar. Eu desci, teve visitas e eu falei pro cara: pede pro teu pai, não sei se era pai ou era parente, me dá um cigarro, que eu tô com vontade de fumar. Aí o cara desceu para baixo, assim, num lugar que tinha lá na casa de recuperação e deixou um cigarro lá, uns 4 cigarros. E eu fumei, que eu não aguentava mais. E daí eles viram que eu fumei, aí eles queriam me dar uma disciplina. Eu falei: eu não quero saber de disciplina, eu fumei porque eu não aguento mais. Não, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Eu falei: não, eu vou embora. Com uma semana que eu tava lá, eu falei: eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. E daí ninguém conseguiu me segurar. Aí eu peguei aquele dinheiro que tava de reserva e já o mototáxi que veio me buscar, eu já falei para ele: você sabe onde é que tem uma boca que vende crack aqui? Ele falou: eu tenho. Eu falei: me leva lá. Cheguei lá e comprei o dinheiro todo de crack. Meu Deus. Aí ele me levou pra rodoviária, pro ponto de ônibus. Eu peguei um ônibus e fui de Servim que é de Londrina, até o Moarama, fumando crack no banheiro. O motorista parou o ônibus e falou: se você não parar, eu vou chamar a polícia. Eu falei: não, eu vou fumar mais não, tá acabando. Aí eu cheguei, eu não fui embora pra minha casa. Eu peguei e fui pra casa de um amigo meu. Fiquei 3 dias lá fumando crack. E minha família doida, desesperada, querendo saber onde eu tava. Eu vim sair da casa de recuperação e não apareci na minha casa, sabe? Então, é isso. Aí foi depois que eu saí de lá que minha família viu naquela situação, me internaram de novo numa clínica psiquiátrica, né? Aí eu fiquei 3 dias lá e fugi dessa clínica. Só que eu fui pro Camelódromo, meu irmão tinha uma loja também. Aí eu tô sentado lá, aí parou um amigo meu de infância, o Claudinei Morandi. Aí ele falou: uai, o que você tá fazendo aí? Eu falei: tô aqui. Ele falou: fiquei sabendo que você estava internado. Eu falei: até agora há pouco eu tava, acabei de fugir. Ele falou: rapaz, não tem jeito não. Aí conversando com ele, ele falou: você não quer internar na casa de recuperação evangélica, não? Antes dele fechar a boca, eu falei: eu quero. Eu falei: eu não aguento mais. Ali o senhor já tinha... Já estava no limite. Eu falei: eu não aguento mais essa vida. Aí ele falou assim, ele é fotógrafo, e ele tinha um rapaz que era o diácono, o irmão Zezinho, que ele era o cooperador nessa casa de recuperação. Ele falou: trabalha comigo ali, o irmão Zezinho, ele é cooperador na casa de recuperação. Se eu falar com ele para ele arrumar uma vaga para você, você não vai para lá? Eu falei: vou, pode arrumar, pode falar para ele que eu vou. Naquele dia mesmo, esse irmão Zezinho me procurou. Aí eu tinha fugido do hospital, não tinha ido nem para casa ainda. Aí eu cheguei lá em casa, assim, eles falaram:
que você está fazendo aqui? Eu falei, fugi, mas o Claudinei, o Tanei, que é o apelido dele, ele arrumou uma vaga para mim na casa de recuperação, eu vou para lá amanhã. Mas o povo já não estava mais acreditando, sabe? Porque vão tentando e vão vendo que não tem um resultado. Mas mesmo assim, a minha mãe falou assim, eu creio, né? Porque minha mãe, ela confia em Deus, sabe? Ela falou assim, eu confio em Deus, porque as pessoas, quando via eu na rua caído, principalmente até parente mesmo, falava assim, o Marcos, nem Deus dá mais jeito. Meu Deus. Sua mãe sabia que a hora ia chegar, né? Sabia, e se engana que nosso Deus é carpinteiro, não tem madeira torta que ele não direita, você tá entendendo? Então eles achavam que não tinha mais jeito. Mas aí eles acreditaram, deram um voto de confiança e ele, no outro dia, o irmão Zezinho passou lá em casa, falou, vou levar você ali na casa do diretor da casa de recuperação, Juarez Casa Grande, um homem de Deus, sabe? Ele veio aqui, ele tocou aqui nesse altar, não sei se vocês lembram, o pastor Juarez Casa Grande, a Fabiana. Sim. Aí eu fui lá, fiz uma entrevista com ele, falou, lá é assim, você quer ir pra lá mesmo? Eu falei, eu quero. Aí naquele mesmo dia eu fui pra minha casa e já só fui lá mais o irmão Zé, peguei minha mãe, fui com uma mochila com roupa e fui pra essa casa de recuperação. Aí, quando eu cheguei nessa casa de recuperação, eu já vi no portão da casa de recuperação, projeto restauração, restaurando a comunhão com o Pai, com a família e com a sociedade. Eu falei, é aqui. Aí entrei para dentro dessa casa de recuperação, cheguei lá, sentei debaixo de um pé de manga, fiquei lá, sentado. Isso foi dia 11 de dezembro de 2004, nunca esqueço essa data. Foi numa quinta-feira. Aí eu fiquei ali, quando foi no dia 15, numa segunda-feira, chegou um irmão, na época era o diácono Paulo Serosini, ele pegava toda segunda-feira, ele descia lá para levar uma palavra, para pregar, orar para o pessoal. Aí teve um culto, onde ele pregou. Ele começou a pregar e falar do amor de Jesus. E ele foi falando do amor de Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquilo foi entrando dentro de mim, e depois, quando ele acabou de pregar, ele falou assim, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Eu não consegui dar um passo à frente. Onde eu estava, eu caí de joelho. Eu falei, eu quero aceitar Jesus. Uau. Ali eu aceitei Jesus, ali foi o meu primeiro encontro verdadeiro com Deus. Ali eu vi que Deus, ele permitiu passar por tudo que eu passei até aquele momento. Quando chegou naquele momento, eu acredito que Deus falou, agora você é meu. Agora eu não te largo mais. E eu aceitei a Jesus nesse dia. Mas aí tem a caminhada. Aí eu fiquei nessa casa de recuperação 7 meses internado, onde eu passei aprendendo a palavra. E o interessante é que os outros lugares onde eu era internado tinha um peso, sabe? Eu não queria ficar. E eu cheguei ali e falei, esse lugar aqui é tão de Deus que eu senti uma paz, sabe? Naquele lugar. E quando eu tinha ido falar pro diretor, ele falou, tinha ter uma entrevista com o diretor, ele falou, lá é aberto, se você quiser ficar, você fica, se você quiser sair, você sai. E agora eu tô ali dentro, falei, poxa, a porteira tá lá em cima, não tem ninguém, eu posso sair daqui a hora que eu quiser. Pensa bem, em dezembro, um final de ano, logo era Natal, logo era Ano Novo, uma pessoa que igual eu, que quando eu passava os Natal, eu ia para casa dos familiares que reuniam, mas né, eu sempre trazendo escândalo, reunia só para bebedeira, bebia, ficava bêbado, drogado, né? Final de ano, acender a bomba do ano, né? Mais de 200 gramas de maconha todo mundo trazia, a carreira do ano. Agora eu tô na casa de recuperação, né? Nessa data e em paz, e tudo acontecendo lá fora. E eu falei, poxa, realmente Deus é nesse lugar. Aí logo o Israel, um senhor que teve 33 internamentos psiquiátricos,
Meu Deus. alcoólatra, crônico, virou mendigo de rua, perdeu a família, perdeu tudo. Eu cheguei lá e ele já tinha saído da casa de recuperação, mas ele ia lá visitar os internos e ele dando um testemunho para mim, falando: eu fiquei aqui 7 meses e 7 meses Deus mudou a minha vida, você precisa ver, eu era mendigo de rua, eu tive 33 internamentos e Deus restaurou. Eu olhei para aquele homem e falei: não, se Deus fez na vida dele, Deus vai fazer na minha também. Aleluia. E aí comecei a buscar a Deus. Sabe, Deus, a Bíblia diz que ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? E então eu comecei teve um desejo por Deus, pelas coisas de Deus. Eu comecei, desde o início da minha conversão, a buscar muito a Deus, porque eu sabia que só Ele poderia me libertar, mais ninguém, porque o médico não deu um jeito, entendeu? A medicina não deu jeito, a psicóloga não deu jeito, nada deu jeito. Somente Deus poderia dar jeito. Aí eu peguei e falei: não, Aí eu comecei a viver para Ele. Aí naquela casa de recuperação eu aprendi os meus primeiros passos, aprendi a jejuar, aprendi a orar, ler a Bíblia, sabe? A minha primeira palavra que eu ministrei foi lá, o obreiro chegou para mim e falou assim: olha, hoje à noite é você que vai pregar. Uau. Meu Deus. E eu passei a mão na Bíblia, fui para debaixo do pé de manga, pedi minha mãe levou uma rede para mim, estendi a rede, eu deitei ali, sabe? E eu busquei uma palavra da parte de Deus, preguei, falei: uau, que Deus está fazendo, sabe? De lá para cá eu venho vivendo coisas sobrenatural da parte de Deus, sabe? Em meio às falhas, em meio ao pecado, né? Ninguém é perfeito, mas tentando buscar a santidade, porque a Bíblia diz que sem ela ninguém vai ver o Senhor. Então procuro, viver uma vida íntegra, reta, o mais eu consigo na presença dele, porque eu sei quem ele é. E uma das experiências que eu tive com o Senhor naquele lugar foi, que nem nós estamos fazendo agora, 21 dias de jejum. Eu tirei 21 dias de jejum, me consagrando ao Senhor dentro da casa de recuperação e orando às 3 horas da madrugada. Aí um certo dia, depois que acabou o horário da janta, toda vez que a gente ia se alimentar, você teria que decorar um versículo. Aí antes de você comer, você falava o versículo, né? Aí naquela noite eu falei um versículo e eu acabei de me alimentar e eu fui pro meu quarto. Aí eu dobrei o meu joelho. Dobrei meu joelho assim do lado da cama e orei a Deus. Falei: Deus, o Senhor é tão bom, o Senhor já me trouxe para cá, eu queria uma experiência com o Senhor. Aí eu deitei na cama e eu fiquei ali meditando. De repente, Deus me toma, me arrebata assim, como se o teto do quarto ele sai de cima, entende? O quarto fica branco como um cristal, que você não consegue enxergar nada, e eu vi um ser de branco que resplandecia só as vestes, eu não conseguia ver a cabeça e nem os pés, sabe? Só aquele resplendor assim. Eu falei: uau, verdadeiramente Deus está nesse lugar e Ele existe, Ele me ama mesmo, porque quem eu era, né? E eu estar aqui agora tendo essa experiência com Deus. E ali eu fui me aprofundando, buscando cada vez mais, buscando a presença de Deus, buscando a presença de Deus. Aí, uma certa vez dentro da casa de recuperação, porque Deus ele nos prova em todas as áreas. Tinha um rapaz que ele tinha até o meu nome também, Marcos, mas ele é Marquinhos, mas ele já tinha passado por essa casa de recuperação uma vez, ele saiu. E o apelido dele era Contenda, porque ele era contendeiro, ele caçava confusão com todo mundo. E o Juarez, que é o diretor da casa de recuperação, ele é advogado. E na época eu tinha carteira, então ele viajava e falava assim: eu vou levar você comigo para você ajudar eu a dirigir. Eu falei: que bom, internar na casa de recuperação ou sair para viajar, é uma maravilha. Aí eu saí da casa de recuperação com ele, voltava quando voltava para lá, que era 7 meses, fazia uns 3 meses que eu já estava viajando com ele. Aí o inimigo se levanta na vida desse Marquinhos, acho que ele ficou com inveja, alguma coisa, e começou a falar mal de mim, falar umas coisas. Depois falou pro diretor da casa que eu falei mal do diretor para ele. Tentou criar a contenda, né? Criou aquela contenda.
E a gente acabou discutindo feio numa tarde lá, e eu pensei até ir embora da casa de recuperação. Eu falei, eu vou embora daqui. Daí eu pensei, falei, eu não posso sair daqui. Não posso sair daqui, porque eu poderia até sair, que eu achava que eu já ia dar conta de caminhar com as minhas pernas lá fora, sabe? Mas não era o prazo ainda que era estipulado pela casa de recuperação, o tratamento, né? E não era o projeto nem plano de Deus de eu sair dali ainda. Aí o que acontece? Eu peguei e fiquei, né? E ele brigou comigo e tal. Aí nós ficamos sem conversar dentro da casa de recuperação, e ele era o cozinheiro. Falei, nossa, e agora? Aí, mas eu sempre ganhei minhas batalhas em oração, que eu aprendi com a minha mãe, sabe? Aí eu comecei a orar. Eu ia pro meu quarto e ficava orando. E um certo dia eu tava orando, e eram umas 10 da manhã, e ele tava na cozinha, e a cozinha era perto do quarto. Você saía da porta da cozinha, tinha um corredor, já era os quartos. Quando eu tava orando, eu era o prejudicado, sabe? Porque ele sabia que ele tinha inventado tudo de mim. Só que quando eu saí quando eu estava orando, o Espírito de Deus veio sobre mim e falou assim, vai lá e pede perdão para ele. Pede perdão para ele. Aí eu levantei da oração. E quando Deus que fala, né? Quando eu saí da porta, ele saiu na porta da cozinha com a panela de pressão na mão, que ele ia lá pro fundo para lavar. Quando ele saiu, sim, eu saí de encontro com ele. Nós nem se olhava na cara do outro, assim, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, eu queria te pedir perdão pelo que eu te fiz. Aí ele caiu de joelho nos meus pés e falou assim, não. Eu é que tenho que te pedir perdão, foi eu que fui eu errado. Eu falei, não, levanta daí. Aí nós abraçamos ali, foi aquele momento, sabe? Então é coisa que você vê trabalhar de Deus. Se eu tivesse ido embora, talvez eu não teria passado por essa... Talvez não, eu não teria passado por essa experiência. Você tá entendendo? Então foram 7 meses. Aí nesse terceiro mês eu já poderia sair sozinho da casa de recuperação, porque até então você saía só acompanhado com alguém da casa de recuperação. Então eu saía, com 3 meses eu já saía sozinho. Eu era o motorista da Combis, que levava o pessoal para a igreja, que a gente saía para os cultos, né? Mas sozinho mesmo, eu saí depois de 3 meses, você é liberado para você sair sozinho. E meu irmão tinha a loja, que nem eu trabalhava para ele, aí eu peguei e saí, falei, já vou passar lá na loja, depois eu vou para casa. Aí eu saí da casa de recuperação, é uma chácara dentro da cidade, e eu fui subindo assim, e agradecendo a Deus, sabe, pela oportunidade que Ele estava me dando de ser restaurado, né, de ser liberto ali dentro. E eu, né, subi, aí eu tô passando atrás de um colégio, aí eu me encontrei com um traficante, e eu devia para esse traficante, na época, uns R$400 mais ou menos, que daí eu fui para ser internado em 2 lugares, eu estava devendo a boca, eu não ouvi ele mais. E quando eu olhei assim para ele, falei, agora, né? Mas sabe quando você tá cheio de Deus, você não se preocupa? Aí eu olhei para ele assim, aí ele olhou para mim e baixou a cabeça. Naquela hora acho que Deus tinha me cercado, que nem a Bíblia diz que ele cerca, né? Ele acampa os seus anjos ao redor daquele que o teme e os livra. Eu acho que ele viu alguma coisa, que ele baixou a cabeça e ele se desviou de mim, né? E era para ele ter me cobrado, né, me agredido, e daí eu né, nem olhei para ele, baixei minha cabeça e segui em frente. Aí o Espírito de Deus falou no meu coração de novo. Falou assim, eu cuido de ti. Aí eu fui lá para a loja do meu irmão, adorando a ele, sabe? Falando, nossa, como o Senhor é bom. Como o Senhor é maravilhoso. Aí eu virei aquele crente assim, que todo mundo fala, você tá fanático, meu. Não é que você tá fanático, é que você tá cheio de Deus, sabe? Então eu chegava nas lojas e eu pregava pros caras. Os caras falavam, rapaz, 3 meses estava caído aqui, bêbado. Cara, falei, pra você ver, eu tava, mas agora eu não tô mais. É isso que eu ia falar, eu acho que foi um momento muito estranho para as pessoas, né? Porque elas costumavam te ver caído ali naquela situação, e as pessoas, elas recebem muitas acusações nesses momentos, né? As pessoas desacreditam, e o que eu vejo, pastor, o diferencial é quando a família tá do lado. Porque a sua família, seu irmão, sua mãe tinha
tudo para desistir do Senhor, tinha tudo para apontar, mas na verdade eles te tratavam com amor, né? Eu imagino um conflito nesse momento, porque tudo ia contra, mas a sua mãe, né, em sabedoria, então eu já percebo aí a presença da vida dela. Ela te tratava como um filho amado, como um filho querido. Eu acho que isso foi um ponto, um diferencial para a sua vida, né? Esse tratamento desse zelo mesmo. E engraçado que o senhor falou do pé de manga, né? Que ali o senhor teve essas... O senhor olhava, sentia aquela paz, ao mesmo tempo o senhor deitava naquela rede debaixo do pé de manga ali. Então, pelo visto, era um dos locais em qual Deus falava com o senhor, né? Era. E é interessante porque quando Deus falou comigo pela primeira vez, não foi debaixo de um pé de manga, mas foi olhando para um monte. E parece que esses ambientes são tão propícios. Eu não sei se já aconteceu contigo, Nick, mas parece que você não ouve mais nada. Você ouve talvez só os passarinhos que estão por ali, a natureza, e parece que a voz vem de forma muito suave. Isso é muito gostoso. Muito gostoso. E é lindo de ver, pastor, o quanto Deus trabalhou, né? Porque desde muito novo, Satanás ele investiu contra a sua vida. Mas glória a Deus que os planos dele foram frustrados, né? E o senhor passa aí por clínicas de recuperação, o senhor passa por tratamentos psiquiátricos, mas é ali, no lugar onde a palavra de Deus ela é usada como instrumento para trazer cura, que de fato vem a cura do Senhor, né? Deus é tão tremendo que, cara, até emociona falar isso. Pastor, um dos testemunhos mais fortes que eu já escutei da minha vida foi o do senhor, segunda vez escutando, e é emocionante. Pouco tempo atrás disso tudo acontecer, pessoas estavam ali achando que era o fim dele. Assim, isso aí já era. E Deus, em questão de um estralo, vem e fala, não, esse é meu. E muda. E o Senhor começa a pregar para pessoas. Deus é maravilhoso, cara. Deus é maravilhoso. E aí o senhor vai ali visitar o seu irmão, começa a pregar para as pessoas. Pregava, chegava com a Bíblia e falava para eles, ó, vocês vão para o inferno do jeito que vocês estão vivendo, porque todos eles viviam a vida, só não mexia com droga, mas também era todo bebia, envolvido na prostituição, né, no alcoolismo. Eles falavam, não, rapaz, não é assim não. Tem até um que era desviado de uma denominação lá, falava, não é assim não, você tem que ir devagar. Eu falei, não tem que ir devagar. Eu tenho que pregar, porque a Bíblia diz que isso aqui é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Entendeu? Isso aqui liberta. Isso aqui tem um poder de libertar. Entendeu? Isso aqui liberta a prostituta. Entendeu? Ela faz de uma prostituta uma missionária. Isso aqui faz de um ladrão um homem de verdade. Isso aqui tem um poder de transformação. Porque eu estou falando de algo que eu vivi, que eu vivo. Foi isso aqui que transformou a minha vida. Entendeu? Isso aqui é da onde ele me tirou do lixo para pôr no luxo. Deus me colocou sentado em meio a príncipes e princesas, que são vocês, essa igreja, né? Pastor Anderson, pastora Tatiane. Então, esse evangelho aqui, evangélico, ele transforma a vida. Para muitos, a Bíblia ela é só um livro. É só um livro. Mas pra gente que tem testemunhos fortes, que passou por situações adversas, ela é um manual de vida. Ela é libertador. Porque as pessoas, eles olham, vão para mim depois e falam, rapaz, você bebia, você não bebe mais, você não fuma mais, você não usa mais droga, porque eu falava, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu era perdido. Timóteo diz, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu e você, nós, somos os principais. É por causa dele que eu não uso mais. João disse no 3,36, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso aqui que liberta o homem. Quando eu estava na casa de recuperação, depois que eu saio, teve um batismo e meu irmão já tinha me dado uma moto, eu já tinha trocado de moto, eu já tinha uma Twister, uma moto
Eu tinha comprado uma Twister nova no final de semana e o presidente da casa de operação, vai ter um batismo lá no Rio Chambré, vamos? Falei, vamos embora. Aí ele tinha um carro, né, numa maré, falou, vão comigo. Falei, não, eu vou de moto. Não, vão comigo. Falei, não, eu vou de moto. Era perto, né? Aí ele, então tá bom, vai na frente que eu vou atrás. E eu saí, né, assim, de moto, e ele veio atrás de mim. E chegou numa certa altura, depois ele me contando, o Espírito de Deus invadiu aquele carro. Tava ele, a Fabiana, e tomaram eles em língua estranha e começou a ministrar no coração dele essa palavra, sabe? Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente os sereis livres, e falava lá. Ele é livre. Uau. Ele é livre, sabe? Então isso é muito gratificante servir a Deus. É muito gratificante servir a Deus. Imagina a felicidade dos seus pais, né? Quando o senhor estava curado de tudo. Que nem eu era vergonha, hoje eu sou orgulho, sabe? Hoje minha mãe mostra assim, quando eu tô pregando, quando eu tô, né, dando meu testemunho, quando eu tô na igreja, ela mostra para as pessoas com orgulho, fala, olha meu filho, o que Deus fez na vida dele. Muitos desacreditaram, muitos não confiaram, mas a fé dela é inabalável. Ela sempre falava, toda vez que eu chegava em casa, ela falava, um dia Deus vai te pegar. Um dia Deus vai te encontrar. Sempre ela falava, vai chegar a hora. Deus vai fazer. Deus vai operar esse milagre. Porque ela sabia que eu precisava de um milagre da parte de Deus. Somente Deus. Sabe? Somente Deus. Então, mais uma vez, vocês vão ouvir eu falar sempre. Eu sou muito grato a Deus. Muito. Amém. Muito. Pastor, e quando surgiu Estados Unidos na sua vida? O senhor casou no Brasil? O senhor casou aqui? Não, então, quando eu saí dessa casa de recuperação, aí eu comecei fiquei muito amigo do pastor Juarez Casa Grande. Então teve uma vez, teve um aniversário do filho dele, do Isaac, de 1 ano, e a gente foi lá para casa dele. E eu não tinha nenhum plano de vir para cá, nenhum projeto, nada. Aí a gente tava sentado lá, aí tava qual era o cooperador, Zezinho, que era diácono, né, na época. Ele tava sentado assim numa mesa, numa varanda que tinha lá, ele e minha mãe, que nem tá vocês aí, né? Só que ele tava aqui, tava eu e minha mãe assim, de frente com ele, e a gente conversando normal. Aí de repente ele baixa a cabeça e começa a chorar. As lágrimas, sabe, rolando assim no rosto dele. E ele levanta a cabeça assim para mim, na autoridade de Deus, fala assim, olha, Deus acabou de me dizer que Ele vai te levar para um lugar bem longe daqui. E Ele vai te levar para um lugar para você contar tudo o que Ele fez na sua vida. Oh. E para Ele te usar nas mãos dEle. Eu falei, ok, né? Mas que assim, né? Tá bom, ué. Aí, isso foi coisa muito rápido, sabe? Foi muito rápido, assim. Depois dessa palavra, menos, acho que de 3 meses, eu tava aqui dentro. Eu tava tomando conta da loja do meu irmão. Eu tinha uma vida boa, né? Não pegava no pesado. Eu era o braço direito, eu que tomava conta da loja dele, uma loja de informática. E eu tô parado assim, aí um amigo meu mora perto da minha casa, falou, vou pros Estados Unidos, vamos pra lá? Eu falei, vamos, ué. Ele falou assim, vou tentar, vou tirar o visto. Falei, vamos, como é que faz? Não sabia nem como é que fazia. Ele falou, tem que preencher uns papéis. Eu fui lá, preenchi com ele e tal. Aí ele falou, depois nós vamos pôr entrevista. Aí eu falei, tá bom. Eu, passa isso, eu tô lá na loja do meu irmão, parado assim. Aí chegou um outro rapaz e falou assim, eu tô indo para os Estados Unidos semana que vem. Você não quer ir comigo? Eu falei, rapaz, tô esperando meu visto. Ele falou, não, tem um rapaz que leva, é baratinho, mexe com visto não. $6.000 ele leva nós. Eu falei, vamos embora. De repente, nem tentei visto, deixei tudo para trás. E vim, sabe? Sabe quando você vê que é Deus que te trouxe naquela hora? Sabe, o povo fala, eu vim sofrer, eu vim comendo do bom e do melhor, eu vim parar nesse lugar sem nenhum sofrimento. Glória a Deus. Sem nenhum sofrimento, sabe? E Deus me trouxe. Então o senhor veio por terra mesmo. Vim por terra. E Deus guardando. Assim como o povo hebreu no deserto, que
De dia tinha uma nuvem que os protegia, de noite o fogo que os esquentavam, e todo dia também tinha um alimento. O senhor experimentou isso de fato? Experimentei. E faz quanto tempo que o senhor tá aqui? Faz 17 anos. Uau. E aqui 17 começou a anos. frequentar alguma Quase a minha igreja? idade. Deixa abaixo. Tá bem, vou fazer de conta que eu acredito. Começou a frequentar alguma igreja aqui? Como é que foi? Aí eu comecei a frequentar uma igreja, aí, né, cheguei aqui, fui para a Igreja Presbiteriana Renovada, que era a igreja que eu era lá no Brasil. Sim. Aí fiquei um tempo, 2 anos nessa igreja. Aí fui consagrado a diácono lá e tal. Aí conheci a Cristina, né, a minha esposa hoje. Aí começamos a namorar, casamos. Com 3 meses nós namorou, noivou e casou. Você viu como o semblante dele até mudou? Caraca. Da esposa. Manda um beijo pra ela aí, vai, Um pastor. beijo pra você, meu amor, te amo. Aí, rapaz, foi assim, aí já estava acontecendo algumas coisas, né, no ministério, já não estava dando mais para ficar, e daí ela também falou, eu não gostei daqui, eu falei, ok, vamos procurar um lugar então. Aí fui para uma igreja, onde eu fiquei 15 anos. Eu saí há pouco tempo agora. E daí aconteceu, né? O senhor tá aqui na The Life. Aconteceu de vir pra cá e muito grato a Deus por esse ministério. O ministério tem abraçado eu, a minha família, sabe? Assim, de uma forma especial. O pastor Anderson, a pastora Tatiane, a preocupação, né? Sempre liga, manda mensagem, quer saber como você tá. Como você sabe melhor do que eu quem é ele, né? E então, eu sou uma pessoa que eu tenho vários motivos para agradar a Deus. Vários motivos para demonstrar minha gratidão a Deus. Porque Ele cuida de mim nos mínimos detalhes, né? Aí eu venho para cá, caso com a Cristina, né? Vocês sabem, tem 3 filhos lindos, 2 filhas e o Davizinho, né? Um mini pregador. Mini pregador. E é engraçado que ele, quando sobe no púlpito, ele imita o pastor Anderson. Ele imita o pastor Anderson. Gente, é lindo demais, gente. Ele é apaixonado com o pastor Anderson. Olha, eu vou dizer algo, é impossível a gente não ser apaixonado pelo pastor Anderson, porque ele também, ele representa muito bem a figura de Jesus na Terra, tudo aquilo que Jesus deixou como ensinamento, né? Pastor Anderson também tem um testemunho muito forte e vê o tanto que ele está disposto a deixar a vida dele queimar para o Senhor. Né? E eu vejo uma ligação muito forte entre vocês dois, porque o Senhor tem também muito essa essência, né? Porque nada melhor do que palavra, nada melhor que palavra, não. Tem algo que é muito melhor que palavras, do que a vivência, do que o bom testemunho que entrega. E vocês dois, foi uma conexão muito interessante, né? Vocês têm vivido algo muito espetacular ali no Urk, porque aquilo que começou como um culto no lar, hoje se tornou de fato uma igreja. Hoje tem um templo, né, pastor? Como que foi digerir tudo isso? Muito, muito rápido. Foi muito rápido, porque o dia que eu já saí do ministério que eu estava, que eu cheguei, foi bem debaixo daquela televisão ali. Eu cheguei e falei para ele, pastor Anderson, eu já não estou mais lá, já estou com o senhor agora. Há pouco tempo ele já começou os cultos, já abriu a igreja, e dali para cá nós começamos a caminhar junto. Eu vejo o pastor Anderson um referencial de Deus. Ele me atraiu pela integridade que ele tem, sabe? Um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus. Pastor Anderson, eu posso dizer que o que tem nele é o que eu gosto. Eu gostava de ser no ministério que eu estava, sabe? Da excelência. Tudo que ele faz com excelência. A forma que ele conduz a obra de Deus, sabe? Assim, ele é um espelho, sabe? E eu vim para cá para aprender com ele, que eu tenho muito que aprender com ele, com a pastora Tatiane, com essa igreja. Então eu olho para ele assim, ele me conquistou, sabe? É um cara fantástico. Desculpa a expressão de falar um cara, sabe, pastor, mas é uma pessoa assim, sabe, que eu aprendi a amar. Não só ele, pastora Tatiana, Esté, a família, eu aprendi a amar essa igreja. Porque, na verdade, eu brinco com o pessoal de Newark, porque quando eu vim para o ministério, a The Life,
eu membrei aqui em Nova York, Uhum. né? Então, minha esposa, eles começam a falar lá, eu falo, ó, eu não sou daqui, eu sou lá de Nova York, hein? Entendeu? Eu sou de lá, então vocês, né? Então, a gente membrou aqui e tá ali, né? Ajudando ele no que for preciso. Esse pessoal né? tá em boas mãos. O senhor lá também. Estamos lá caminhando. Mas o senhor falou algo interessante, que o pastor faz tudo com excelência. Igual esses equipamentos aqui. E a gente conversou com o pastor e falando, pastor, a gente tá precisando de algumas coisas. Umas pro podcast, melhorias, né? Porque a gente literalmente começou do básico, assim, sabe? E aí o pastor falou, ó, começa a orar aí. A gente foi esperamos, até que o pastor chegou no Henrique e falou assim, faz a lista do que você precisa. Não, ele não mede esforço para a obra de Deus. A gente colocou as coisas básicas e ele falou assim, não, coloca do bom e do melhor. As coisas pro Senhor, uma frase dele que sempre me marcou, eu acho que vai me marcar pro resto da vida. As coisas de Deus tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor, porque às vezes a gente vê tanta gente mesquinha, né, que quer dar o último pra Deus e tudo mais. O pastor Anderson, ele é um exemplo muito grande nisso. Ele acredita, né, e é uma pessoa que tá sempre... É uma pessoa acessível, né? Você consegue chegar até ele e ele vai sempre te abraçar. Chegou dias de eu olhar pra mim e falar assim, que foi, meu filho? Eu só chorar, deitar no peito dele e chorar, né? Porque ele é um pai espiritual mesmo pra gente, né? E ele é um pai espiritual muito próximo, né? Nick nem se fala, né, Nick, pra você, né? Ele é e foi muito importante na sua vida, né, Nick? O pastor é um paizão pra mim, sabe? É meu segundo pai. Eu sou muito grato por ele. Um cara que nos momentos mais difíceis da minha vida, ele sempre tava ali do meu lado. Então eu sou muito grato pelo pastor, cara. A família, a Teté, a pastora, eu não tenho palavras pra agradecer. Só gratidão mesmo, viu? Não tenho palavras. E pastor, é Deus na nossa vida mesmo. Por quê? As pessoas lá fora, elas têm um discurso muito grande, que eu vou fazer tudo que eu posso fazer aqui na terra e tudo mais, depois eu viro crente, porque elas acham, né? Eu vou usar droga, as pessoas usam droga, pronto na vida, depois é fácil virar crente. Mas não é simplesmente virar um crente. Não. Até porque você viver uma vida cristã, ela não é algo muito fácil, porque você tem que viver debaixo de princípios, tem que viver de fora, não pode dar legalidade pro inimigo. Mas na verdade não é isso. Na verdade, a gente experimenta o mundo, a gente passa por essas situações, a gente se torna prisioneiro do mundo. E aí, através de um grito de socorro, o Senhor move tudo e todos para nos resgatar. Não é simplesmente aprontar para depois virar crente. Na verdade, você abandona uma vida pecaminosa, uma vida destruída, para experimentar o novo e de fato nascer de novo na presença de Deus. Não é verdade? Isso é importante. O seu testemunho me marcou muito, porque eu vivi muito mundo. Eu bebia muito. Não porque eu gostava, mas é porque isso me tornava uma pessoa popular. Isso agradava a quem estava à minha volta. Eu já cheguei a experimentar algumas drogas, mas glória a Deus, eu passei mal com todas elas. Amém. Passei mal com todas elas. Porque o Senhor, ele mesmo sem eu estar na presença dele, ele já estava me olhando ali de cima. Eu creio muito nisso. Sabe, pra mim, o mais importante hoje é quando eu converso com minha mãe, quando eu conto algo pra ela, ou quando eu mando um link do nosso podcast. É ouvir as palavras glória a Deus da boca da minha mãe. É poder ver, nossa filha, eu tô com orgulho de você, porque eu sempre fui uma pessoa que trouxe desgosto. Mas no dia que Cristo resolveu me chamar para a presença dele, que eu resolvi mergulhar, mesmo sendo falho, mesmo com as adversidades, eu me tornei um referencial para uma das pessoas que são mais importantes na minha vida, que é minha mãe. Sabe? Então isso que é importante. O mundo lá fora, ele vai te acusar, ele vai te apontar, ele vai fazer tudo isso. Mas se nós carregarmos a imagem, sermos imagem e semelhança de Jesus Cristo na nossa vida, isso já basta. Isso já é o suficiente. Porque não existe nada melhor, nada mais gostoso do que viver de fato uma experiência com Cristo. Porque o mundo pode te roubar tudo que é do mundo, mas aquilo que é do céu, o diabo não pode te roubar.
E as experiências com Cristo são justamente essas. Glória a Deus, pastor, pela sua vida. Glória a Deus. Amém. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês, pela juventude dessa igreja. Porque toda vez que eu chego aqui, que eu vejo esse louvor, sabe, bonito, a maioria são jovens, né? Vocês ali na sonoplastia, trabalhando para o Senhor, eu ganho o meu dia. Que Você bênção. entende? Eu ganho o meu dia. Pra muita gente é perda de tempo, né? Tá jovens assim dentro da igreja, mas a gente só ganha. Só ganha. É, Eu só vejo assim, ganha. poxa, talvez, né, que nem eu, a minha juventude eu gastei toda no mundo, entendeu? Vocês não, vocês estão gastando a juventude de vocês aqui na igreja, aprendendo, sendo abençoado por Deus, entendeu? Sendo próspero por Deus, Deus abrindo porta, Deus Sim. tem, né, coisas Deus é grandes para vocês, entendeu? Então eu me alegro quando eu chego e vejo vocês aqui, sabe? Falo, poxa, que juventude linda que o Senhor levantou. E daí eu já vou embora louvando a Deus pela vida de vocês. Amém, pastor. Sabe? Muito bom. Que bom. Muito bom. Pastor, com certeza tem muitas pessoas por aí, vários jovens, e talvez tenha alguém nos assistindo que está passando por um momento como o Senhor passou, nas drogas, no álcool, algo assim. E qual que é a palavra que o Senhor tem para essas pessoas? Às vezes até um familiar, né? Às vezes essa pessoa que está nos assistindo já está cansada, Tem um já não filho, sabe mais o algo que assim. fazer. Olha, o conselho que eu daria nessa tarde, a primeira coisa, nunca vire as costas. Nunca desista dessa pessoa, sabe? E ora e pede a Deus. Porque o mesmo Deus que fez na minha vida, Ele é capaz de fazer em qualquer outra vida. Sabe? Se colocar diante de Deus e clamar. Como eu disse aqui, eu estou aqui hoje por causa das orações da minha mãe. Minha mãe orava 24 horas pela minha vida. Entendeu? Então, não desista. Talvez quem vai ouvir não é cristão, não é evangélico, não tem um costume de orar, entendeu? Mas aprenda a clamar por Deus, porque só Ele pode trazer o socorro. Se confiar, Ele faz. Minha mãe confiou e Ele fez, entendeu? Então, você que talvez tenha um familiar ou um amigo que está nessa situação que eu passei um dia, só Deus pode libertar. Só Deus, mais ninguém. Deus é o que tem o poder para transformar uma vida. O álcool traz alegrias momentâneas. As drogas, prostituição, são momentos. Cristo não. Ele traz a paz eterna. Aleluia. Isso você tem paz, você tem tudo. Então, nada nos satisfaz. Mentira do diabo, né? Tem uns ditados que diz que ele vem com um sapatinho de algodão. E se você deixar e você dar lugar, né? E não, em Deus não. Em Deus é só alegria. Quantas vezes eu via, a Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Depois de uma noite de oração da minha mãe, na manhã eu consegui ver o sorriso do rosto dela. Só Deus. Ela sabia para quem ela estava pedindo. Eu pulei um pedacinho do meu testemunho, que é muito grande, mas deixa eu só ressaltar isso aqui, Vontade, com vontade. porque é muito interessante essa parte. Uma certa vez eu tinha entrado numa confusão com os traficantes e eu tinha chegado num baile e tinha uma praça onde nós parávamos para usar as drogas. E tinha uns bancos. E eu cheguei de uma noite, de madrugada do baile, eu deitei nessa praça e tinha uns traficantes do Mato Grosso que era amigo de um que era da cidade. E eles roubaram a minha carteira. Aí depois, no outro dia, eu acordei, alguém falou, foi os fulano que estava aí, que mexeram, que te roubaram. Eu falei, então tá bom. Aí eu fui tirar satisfação com eles. E estava tendo um baile rap perto da minha casa. E subi uma subida assim e eu encontrei com eles. E eu fui tirar satisfação bêbado, drogado, eles em 4. Entendeu? Então eles me arrebentaram todo e o da cadeira de roda, ele tinha uma arma.
E ele pegava a arma e colocava no meu peito, você tá entendendo? E atirava, e toda hora que ele puxava o gatilho, picava, entendeu? E eu tenho um primo, que é meu xará, chama Marcos também, e ele tava vendo tudo. Ele falou assim, eu tava esperando ele te matar para me levar você pra Tia Bela e chamar alguém. Então ele pegava o revólver e batia no meu peito e puxava. Então quando ele puxava, picava. A primeira vez que picou, ele levou pro muro e disparou. Então saiu. Quando saiu o primeiro tiro, o Espírito Santo falou com a minha mãe, corre para a oração que é o Marcos. Vai orar. É ele. E ela foi para a oração. E assim aconteceu com todas as balas. Meu primo falou, rapaz, é só Deus. Ele ficou encantado, porque ele era drogado também igual eu. Então o cara fazia tec, 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 picava. E quando ele levava pro muro, a bala saía. Tá entendendo? A minha mãe, eu creio que no momento que ela correu para a oração, Deus enviou o anjo, sabe? Segurou o tambor daquele revólver, não deixou que nenhuma munição saísse, para que eu não fosse morto, para que hoje eu pudesse estar aqui. Glória a Deus. Porque Deus tinha um plano. A Bíblia diz que nós faz o nosso plano, mas Deus é que tem o plano dele. Ele é quem faz a obra dele em nossa vida. A vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então é a vontade de Deus, sabe? Então a palavra que eu deixo é essa: interceda e ore, e deixa nas mãos de Deus. Deus opera. E com certeza a sua mãe vai estar assistindo esse episódio do Pod Life. Queria que o senhor orasse para sua câmera e mandar a sua mensagem para ela nesse momento. Talvez eu não consiga falar tudo que ela merece ouvir, sabe? Porque a minha mãe é a base. Meus pais passaram por um divórcio, eu tinha aproximadamente uns 16, 17 anos, no auge que eu estava mais precisando, sabe? Mas mesmo ele divorciado, meu pai também nunca me virou as costas, então eu não posso, né? Mas a minha mãe, ela sempre me abraçou. Como eu já disse aqui, a minha mãe se eu for falar dela aqui, eu entro à noite falando, entendeu? É muita coisa, porque ela me abraçou, amor de mãe não tem. Você chegar em casa, na situação que eu chegar, e ela vem, muitas das vezes, bêbada, ela tirar o sapato, tirar a roupa, colocar para deitar na cama, que às vezes não dava tempo de chegar para dentro de casa. E ela ia lá fora me pegar. Então a minha mãe, posso dizer para você que eu amo ela demais, sabe? Eu tô aqui por causa dela. Lógico que é por causa de Deus, mas intermédio das orações dela. Acredito que na hora que ela se colocava de joelho, Deus se colocava de pé no trono. Porque eu sei quem ela é. A vida que ela tem com Deus, a intimidade que ela tem com Deus. Então a minha mãe, ela é tudo para mim, sabe? Minha mãe que nem eu disse, ela é pequena no tamanho, mas ela é grande na capacidade. Ela é uma gigante na mão de Deus. Tanto é que, deixa eu relembrar aqui, quando eu estava na casa de cooperação, tem os cultos, ela ia visitar os cultos. E foi num desse culto que ela estava lá que o Senhor batizou ela com o Espírito Santo e com fogo. Uau. E ela, pequenininha, você vê ela pulando no meio da grama na casa de cooperação. É coisa assim, sabe? Deus foi traçando tudo e aconteceu o que aconteceu. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Ai. Que bom, pastor. Foi muito bom ter esse bate-papo com o senhor, conhecer a sua história, o seu testemunho. Eu tenho certeza que, assim como edificou a nossa vida, né, Nick? Vai edificar a vida de muitas pessoas. Sim. Quero te agradecer pela oportunidade de a gente te ouvir. E o Nick tem um pedido para fazer pro senhor. Pastor, se Jesus estivesse aqui na sua frente agora, qual palavra o Senhor teria para ele?
Acho que não saía outra a não ser gratidão. Não teria outra. Só devo ao meu Deus gratidão. Essa é a palavra que vai comigo para sempre. Gratidão a Ele. Muito grato. Essa é a palavra que eu tenho. Aleluia. Glória a Deus. Cara, Amém, pastor. E nesse finalzinho, gostaríamos que o senhor orasse por este momento. Amém. Gratidão a Deus por nós e pelas pessoas que estão nos ouvindo agora. O senhor tocar no seu coração. Amém. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai. Pai querido, Pai amado, Senhor, mais uma vez, nós nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor nesta tarde. Dizer ao Senhor, ó Pai, que o Senhor é único e exclusivo da nossa vida. Render ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E dizer ao Senhor mais uma vez, Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, de nesta tarde poder falar, Pai, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, porque nós sabemos que se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. E eu tenho a plena convicção, Deus, que se não fosse o Senhor, eu estava morto a esta hora. Mas aprove ao Senhor, Deus, que nós estivéssemos aqui nessa tarde para gravar este testemunho. Eu queria te pedir nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor tome a vida do Nicolas nas tuas mãos, do Henrique, dos seus familiares. Ó Deus, e que o Senhor continue usando a vida deles na tua obra. Ó Deus querido, ó Deus amado, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, toma, Senhor Deus, esse ministério, a The Life, ó Deus, ao qual abriu as portas para nós, ao qual nos abraçou, toma eles nas tuas mãos. Toma, Senhor Deus, cada jovem desta igreja, cada adolescente, cada criança, cada irmão, cada irmã. Toma, Senhor Deus, a vida do pastor Anderson, da pastora Tatiane, da Esther, da liderança desta igreja. Ó Deus, e que o Senhor continue abençoando eles, prosperando. Continua, Senhor, dando força, Deus, a esta igreja. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. E eu agradeço ao Senhor nesta tarde, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e nesse ministério. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor, mais Eu uma que vez. agradeço pela oportunidade, pelo privilégio que vocês me concederam de poder estar aqui. Que Amém. Deus possa recompensá-lo a vida de vocês. Amém? Amém. E as minhas orações por vocês não parem. Glória a Encerra pra Deus. gente, Nick. Pessoal, brigadão por ter nos acompanhado. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Não esquece de compartilhar para pelo menos 5 amigos aí, tá bom? Ó, Porque tá bom, eu tenho certeza. aumentou o Vamos número. pra 10 logo, vai pra 10, manda pro grupo da Até família. o dedo cansar. Isso, mas Amém. porque eu tenho certeza que alguém vai sentir essa palavra, porque essa palavra que eu sei que é para várias pessoas. Então, ajuda a gente aí. Deus abençoe a todos. Henricão, Amém. Nick, obrigado. Pastor, obrigado. Você, muito obrigado Obrigadão. pela Eu que sua audiência. agradeço. A gente se vê num próximo episódio, em nome de Jesus. Tchau. tchau, tchau.